Olá pessoal, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, nas nossas histórias, né? Do Espírito Santo, desde a capitania, a província, o estado, passando nesses 5 séculos de história, que são histórias incríveis de todos os tipos que a gente pode imaginar, né? De navegações, de tráfego e tráfico negreiro, de brigas políticas e pirataria, invasões, até a gente chegar no século XX, que eu estou tratando hoje. Eu fiquei durante alguns vídeos tratando do século XIX, que foi aquele século que eu sempre digo que foi o século mais incrível, né, de todos, na minha opinião, e o século XX, né, a gente já tratou, por exemplo, no início do século XX, né, até a Revolução de 1930, que derrubou Washington Luiz e instituiu a ditadura Vargas. Mas as primeiras 3 décadas do século XX, aqui no Espírito Santo, foram muito conturbadas, né? Primeiro com a política de cabo de guerra entre a família Monteiro, né? Jerônimo e Bernardino, que teve muitas mortes, muito tiroteio, muitas manifestações políticas e populares da polícia, insurreições inclusive na polícia, e os governos dos fluminenses, do Nestor Gomes e do do Florentino Avidos. Agora, o Florentino ficou entre 1924 e 1928, fez muitas obras e algumas delas muito questionadas ou questionáveis. Questionáveis do ponto de vista historiográfico, mas questionadas na época, inclusive na imprensa capixaba e na imprensa carioca, né? Que o Rio de Janeiro, de onde saíam os grandes jornais, o jornal Amanhã, o Diário Carioca e outros jornais antigos ainda da época do Império, que não tinham dó nem piedade, né? A liberdade de imprensa agraçava e todo mundo falava mesmo, e você tinha que se defender na imprensa. A imprensa escrita, antes do rádio existir até, era muito poderosa nessa época. A gente vai tratar então do governo do Florentino Avidos mais uma vez, entre 1924 e 1928, com grandes obras. Houve também um arrefecimento nessa briga política que aconteceu na década de 10, também na início da década de 20, e alguns negócios questionados na época, né? Por exemplo, essas negociatas, segundo o jornal Amanhã, de 1927, já no último ano do governo do Florentino, publicado em 28 de setembro daquele ano de 1927, falando sobre, olha a manchete: as negociatas e maroteiras escandalosas do governo do senhor Florentino Avidos no estado do Espírito Santo, tal famoso contrato com a GE, com a General Electric, que era a maior empresa de energia elétrica do mundo na época, né, no início do século XX. Aí a gente vai falar de Thomas Alva Edison, vamos falar de outros grandes magnatas americanos e ingleses dessa época, né? Da Standard Oil. Vamos falar dos cientistas também, o Tesla e outros homens que tiveram essas mentes muito poderosas que trouxeram toda essa tecnologia que acabou mudando completamente o panorama do mundo. Como libertário, a gente sempre fala que os paradigmas são sempre quebrados, ou por uma guerra ou pela tecnologia, né? Isso aconteceu agora com a informática, aconteceu com a rede social. Sempre vem uma tecnologia nova e ela quebra completamente o paradigma e começa uma nova era. Como o rádio, aconteceu com o rádio lá nos anos 1910, 1920. Depois, com o advento da televisão nos anos 30, 40. Com a imprensa, né, com a prensa lá de Gutenberg lá atrás, no século 14, 15, então sempre há uma nova invenção tecnológica, né, que causa uma disrupção, como a lâmpada elétrica, por exemplo, o fonógrafo e etc, né, o automóvel, né, a aeronave, os aviões e tudo. E a General Electric estava na ponta dessa tecnologia, e a gente traz aqui para vocês essas ditas negociatas entre o governo Florentino Avidos e a GE, a General Electric americana, né? Que acabou comprando a grande rede
elétrica, de abastecimento elétrico, de usinas e tudo aqui no Espírito Santo por um preço absolutamente ridículo, 12 mil contos na época, que não valia nada, gente. Para você ter uma ideia, você comprava um Ford T nessa época, né, com esse dinheiro. O Ford T custava, o que a gente chama de Ford Bigode, custava entre 12 e 15 mil contos, né? Então, a gente vai analisar isso aqui até para entender essas negociações. Alguns jornais falam bem, outros falam mal, né? Tá aí um descalabro incrível a passada administração do Espírito Santo. Quase 200 mil contos desbaratou em 4 anos o senhor Florentino Avidos em liberdades e comidas à sombra de obras mal feitas e não acabadas. É polêmica, polêmica, e a gente continua tratando dessas histórias, né, que são difíceis até da gente comentar, mas vamos em frente. Está aqui toda a matéria no Memória Capixaba, que eu publiquei a pesquisa já tem mais ou menos, deixa eu ver qual foi a data, foi em 2019, né? E a gente vai ver com vocês aqui o seguinte. Quais são essas negociatas, né? Caiu na imprensa, no Jornal Amanhã, Diário da Manhã, Cariocas, né? Final do governo Florentino Avidos, no seu último ano de governo. As negociatas maroteiras escandalosas do governo do Dr. Florentino Avidos no Espírito Santo, o famoso contrato celebrado com a General Electric. Bom, prosseguindo na divulgação que prometemos fazer das negociatas e maroteiras escandalosas realizadas no Espírito Santo sob a administração do senhor Florentino Avidos, nome que há de ficar sempre gravado nos anais da politicagem desonesta e que hoje constitui o maior mal do país. Vamos tratar agora do famoso contrato elaborado com a General Electric, pelo qual o Estado do Espírito Santo alienou a essa empresa americana bens de valor 10 vezes superior ao preço pelo qual foram negociados. Então, houve uma negociação de 12 mil contos de réis, gente, para a aquisição de todo esse material entre 1908 e 1911, quando inclusive foram implantados os bondes elétricos aqui em Vitória, especialmente, né? Mas vai vendo. Trata-se, como se pode ver, de uma transação indecorosa, concertada misteriosamente nos recantos mais discretos do Palácio de Vitória, o Palácio Anchieta, entre o presidente em pessoa e diretores da General Electric, até que foram até lá para esse fim, para negociar nos recônditos do Palácio Anchieta. De resto, acusado repetidas vezes por órgãos da imprensa local de ter mercadejado inescrupulosamente com os serviços de eletricidade do Espírito Santo, Florentino Avidos não se dignou ainda a descer da alta importância que julga ter para, de público e abertamente, contar detalhadamente a história verdadeira do negócio efetuado com evidentes e ostensivas vantagens para sua economia pessoal. Os jornais falam de corrupção, né? O homem ouve todas as acusações e fica calado, permanecendo no silêncio, que é bastante significativo. Dizem os jornais. Vou colocar aqui o jornal para a gente se eximir de qualquer problema. Cadê? Aqui. Aqui é o Jornal Amanhã e aqui é o Jornal Diário Carioca. Aí a gente segue falando aqui, cadê? Deixa eu ver onde é que está o texto. Eu vou jogar aqui para o outro monitor, lá em cima, gente, para poder compartilhar com vocês aqui essa matéria, essas matérias, mais de uma matéria, são algumas matérias, né, que falam sobre esse dito escândalo aqui, dessas negociações. Então vamos continuar, cadê onde é que eu estava? Aqui. Bom, aí o Florentino era acusado na imprensa capixaba e na imprensa carioca, e em outras também, inclusive a imprensa soteropolitana, em Salvador, na Bahia, reclamando também da GE, que a GE vinha, comprava tudo por uma mixaria e prestava péssimos serviços, né? Aí os bens vendidos pelo senhor Florentino Avidos à GE são os seguintes:
As linhas de bondes de Vitória, com todos os carros, os trilhos, os dormentes, os cabos, os transmissores, os postes, os isoladores, transformadores, os dínamos, os geradores, tudo em perfeito estado de conservação e funcionamento, além dos edifícios e das instalações dos respectivos serviços dos bondes de Vitória. A linha condutora de energia de Vitória a Jucu, a usina lá do Rio Jucu, né? Com centenas de postes e torres de aço e milhares de quilos de cabos de cobre. Gente, hoje o cobre custa uma fortuna, você imagina lá 100 anos atrás. A usina do Jucu, com suas valiosas obras de captação de força hidráulica e inclusive o amplo prédio onde estão montados e funcionando os geradores. A gente tem até aqui no canal já vídeos sobre a usina do Jucu, do Rio Jucu, que era uma enorme usina, um poderoso motor a diesel com o prédio onde está instalado esse motor a diesel, que era um motor alemão caríssimo, gente, que teve que vir de navio e desmontado e remontado aqui por engenheiros alemães. As linhas de bonde de Cachoeiro de Itapemirim também foi vendida à GE, as de Vitória, né? A linha adutora Vitória Jucu, a usina do Jucu, esse motor enorme a diesel, né? As linhas de bonde de Cachoeiro com todo o seu material fixo e rodante, e também a usina de Fruteiras, a mais poderosa usina, mais poderosa inclusive que a usina do Jucu, com suas captações de força, os dínamos, transmissores, de Cachoeiro até a usina de Paineiras e o resto, tudo. Todos esses serviços foram instalados entre 1908 e 1912, na primeira década e na segunda década do século XX, né? Quando o nosso câmbio era de 15 dólares. Custaram então, pela honestidade administrativa, que presidiu a aquisição de todo esse material, que foi, aliás, importado com isenção de direitos a 12 mil contos de réis, em 1908. Aí começaram a fazer todas aquelas obras de eletrificação das usinas de Fruteiras para Cachoeiro e de Jucu para Vitória. Poder-se-á talvez objetar que esses serviços explorados pelo Estado não davam o rendimento útil desejável e que entregues a uma empresa particular, entregue a uma empresa privada, pudessem certamente melhorar em muito e beneficiar toda a população capixaba. Sim, concordo. Privatiza que é melhor. Como libertário, a gente deve privatizar absolutamente tudo. Tudo, se der, né? Mas a gente sabe que não é assim, mas deixe na mão do Estado só o que é essencial. Defesa de fronteiras, marítimas ou terrestres, aérea e, não sei, talvez a diplomacia internacional, né? Para tratar de fronteiras, a diplomacia. Agora, educação, segurança, saúde, isso não pode ficar na mão de políticos, gente. Então, a eletrificação do Espírito Santo e também a linha de bondes e todas as usinas elétricas de captação hidráulica deveriam sim estar na mão da iniciativa privada, mas não desse jeito que foi feito, né? Essa objeção, todavia, é descabida neste momento. Objetar que se pudesse entregar na mão de um particular como a GE, por exemplo, toda essa eletrificação capixaba. O que desejamos agora é pôr em manifesto a desonestidade do senhor Florentino Avidos, e isso não é difícil, basta examinar os termos do contrato. Pronto, se você examina o contrato, você vai ver como é. Não há exagero nenhum em dizer que o negócio foi feito pelo Florentino Avidos com a GE, foi um negócio de camaradas, e o único que saiu perdendo, afinal, foi o Estado inteiro, né, os cidadãos, que ficaram sem os serviços de eletricidade, recebendo para consolo uma quantia miserável que está muito longe de representar o valor dos serviços que tem. Aí a gente tem um problema, né? Uma discussão a ser tratada com minúcia, com cuidado, porque existe um liberalismo muito claro aí na cabeça do Florentino, mas não da forma como foi feita. É claro, você pode entregar a eletrificação para uma particular, dando a ela um tempo para usufruir daquele serviço, né? Como se faz hoje em dia, do mesmo jeito, você privatiza um aeroporto, você fica por 80 anos com ele privatizado, depois você refaz o contrato, a mesma coisa, por 50 anos com a GE.
Não esqueçamos, porém, que naquela época nosso câmbio estava a 15 dólares. A GE comprava-o pelos mesmos 12 mil contos, um negócio da China. A coisa foi... a primeira negociação com as empresas alemãs para as usinas do Jucu e de Fruteiras, em 1908, teve no contrato um montante de 12 mil contos de réis. Né? 12 mil contos de réis em 1908, em 1927 já equivaliam a 4.500 contos. Então houve uma desvalorização enorme. Né? Esses 12 mil contos, ao câmbio de 6 dólares, não valem, na verdade, senão 4.800 contos daquele tempo. Isto é, a terça parte, portanto. Não é preciso acrescentar mais nada para que ressalte aos olhos menos experientes nessas transações a maneira incorreta como procedeu o presidente Havidos, né? Porque nem sequer foi aberta a concorrência pública. Ele encontrou-se no Palácio Anchieta com os diretores da GE e fechou o contrato e pronto, não teve concorrência pública. Vês que naquela época havia também a concorrência pública, gente. Então você poderia se colocar à disposição. No Brasil havia uma ou duas empresas que faziam esse trabalho, né? Então a GE veio e fechou o contrato na frente do gabinete do Florentino e pronto, não teve negociação mais fácil de se fazer, né? O senhor Florentino Havidos ainda poderia alegar que firmar esse contrato premido pelas circunstâncias e em falta absoluta de outras ofertas ou de melhores ofertas, né? Mas não foi feita concorrência alguma, o negócio foi dado de mão beijada à GE. O trabalho dos intermediários, aí vem os lobistas, né, gente? Aqueles caras que ficam ali pelo meio, a gente acha que é coisa nova, não, gente, isso é velho, é antigo pra caramba. A pessoa que faz a negociação entre o escritório da GE no Rio de Janeiro ou em Nova York, né, ou em Atlanta, para fazer o negócio. Veja, naturalmente esse complicado e suspeitíssimo negócio não foi concluído sem a ação de intermediários, que sempre aparecem e figuram em tais ocasiões. Aliás, é voz corrente no Espírito Santo que a General Electric despendeu para conseguir o contrato que afinal obteve mais do que pagou ao Estado pelos bens que adquiriu. Veja, olha que denúncia, hein? Então a GE pagou em propinas, segundo o jornal, mais do que pagou pela usina de Fruteiras, pela usina do Jucu, pelos geradores, pelos postes, por todas aquelas toneladas de cabos de cobre, pelos postes de aço, pelos bondes que estavam rodando, pelas oficinas, tudo, gente. Ele pagou mais em propinas para conseguir o contrato. Mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? O Estado ama contratos, né? O estamento burocrático, né? E também os servidores de alto escalão amam esses contratos. É por isso que eles amam o SUS, por isso que eles amam o MEC. Por isso, porque há contratos multibilionários. E esse pessoal adora isso, né? Aí continua aqui o jornal, em 1927, a dar luz a essa negociata, segundo dizem, né? Em todo caso, sempre podemos dizer sem receio que muito dinheiro foi distribuído por aquela empresa, GE, a diversos cavalheiros de nomeada representação política no Espírito Santo, a fim de que se conseguisse fechar o negócio. Lembrando que o Florentino não era capixaba, ele já era um estranho no ninho, né? Então havia, claro, reticências. Vamos negociar com o doutor fulano, com o fazendeiro, com o ciclano, com outros, né? Vamos negociar. Ciclano, para a gente poder, né? Porque o Florentino era uma pessoa de fora. Ele foi transplantado ali dentro da política, né? Foram muitos os intermediários e todos se beneficiaram com essa negociata, com o negócio com a GE, né? E o negócio bem que dava margem para essas generosidades, segundo o jornal, conforme vimos anteriormente. Só as usinas elétricas, com seu respectivo aparelhamento, os transformadores, geradores e tudo, né? Os geradores de energia, valiam de certo mais de 12 mil contos. Só as duas usinas
e todo o seu material e os edifícios valiam muito mais do que 12 mil contos. Fora o resto, né? Se o senhor Florentino Avidos negociava por essa irrisória quantia os serviços de eletricidade de todo o estado do Espírito Santo, efetuava uma transação que, em país melhor policiado, de mais definida por responsabilidade administrativa, lhe valeria uma punição que costuma ser dada aos homens que, usando um eufemismo indulgente, sendo bonzinho, né, poderemos chamar de desonestos. Então, é claro que essa eletrificação, gente, a gente tem que entender o seguinte, que o Espírito Santo ficou sem energia elétrica até os anos 1960. Não estou falando de Vitória, Vila Velha, Cachoeiro, as cidades ricas, não, tá? Essas cidades ricas, assim, ricas para o Espírito Santo, para o nosso padrão capixaba, né? Nos anos 1920. Essas cidades já estavam com bondes elétricos, eletrificação, até telefone. Então, agora o resto do Espírito Santo estava às escuras. Né? A gente sofria aqui em Jardim da Penha nos anos 70 com falta de energia, em Bento Ferreira nos anos 80. Você imagina nos anos 20. Vitória é muito bem iluminada, né? As sedes de Vila Velha, Cariacica, Santa Leopoldina, Cachoeiro, claro, as sedes eram muito bem iluminadas, mas o resto do estado estava a ver navios, como diz, né? E então ele fez essa negociação com a usina Fruteiras, a usina do Jucu, os bondes elétricos todos das duas cidades, né, de Cachoeiro e Vitória, e Vila Velha e tudo, né? Por essa quantia. E os jornais dizem, né, que 12 mil contos não pagava nem, essa quantia não pagava nem as duas usinas, né? O senhor Avidos e o contrato com a General Electric, com a GE. No outro dia, nos referimos ao famoso contrato celebrado entre o governo do Espírito Santo e a General Electric, contrato que define bem a moralidade administrativa do senhor Florentino Avidos. Hoje podemos, sobre esse assunto, acrescentar alguns detalhes da indecorosa transação e assim melhor caracterizar a bandalheira que ela envolve, na qual o maior prejudicado é o Estado do Espírito Santo, que teve seus bens desonestamente vendidos a uma empresa estrangeira por uma quantia muitíssimo inferior ao valor que representavam. Alguns dizem que a GE poderia melhorar o serviço se pudesse comprar as linhas de bonde em 1927 por uma quantia abaixo do mercado. Isso beneficiaria todo o povo, especialmente aqui dessa região de Vitória, né? Mas há pessoas que preferem esse tipo de transporte público dentro do estamento do burocrático, estatal, né? Então quem vai tomar conta do transporte público é o Estado. Eu sou contra. Como libertário, tem que entregar tudo na mão da iniciativa privada. Né? Entrega para a iniciativa privada que melhora. O táxi é comandado pelo governo, pela prefeitura, por exemplo. Abrir o Uber é muito melhor e muito mais barato, não é? Assim que tem que ser. Na mão da iniciativa privada. O equilíbrio do mercado entre demanda, procura e demanda, ele faz esse equilíbrio de forma natural, né? E talvez o Florentino tenha pensado assim, mas segundo os jornais, o homem enriqueceu muito com essa transação e todos os seus amigos e correligionários, o seu secretariado, sua família, etc. Então, são denúncias muito graves na época, né? O senhor Avidos, nome que é um estigma, negociou os serviços de eletricidade do Estado com a GE por uma quantia irrisória. Ainda por cima, concedeu o privilégio de explorar por 50 anos, até 1974. Mas calma. Foi, como se vê, um negócio maravilhoso para a GE. Segundo os jornais, negócio da China. Não foi presente de grego. O mesmo talvez se possa dizer em relação ao senhor Florentino e aos seus intermediários, os caras que fizeram a intermediação, a negociação, né? Que funcionaram no caso, entre os quais figura, ouçam essa, e nem podia deixar de figurar o ditoso pimpolho governamental. Né? Quando fala-se que o Florentino entregou algumas negociações com a GE na mão de seu pimpolho, é claro que está falando do Moacir Avidos, né? O seu filho, né? O Espírito Santo com certeza só perdeu.
todos os bens alienados foram adquiridos entre 1908 e 1912, quando o câmbio era de $12. E os 12 mil contos que a GE pagou por eles hoje, em 1927, equivalem a 4.500 mais ou menos no câmbio atual de $6. Então, foi uma negociação que os jornais chamam de maroteira. O rapaz foi maroto. Aí vem uma notícia de Salvador, né, no jornal lá de Salvador, falando dos negócios do senhor Avildos. Bom, toda a cidade de Salvador reclama por intermédio da imprensa local contra o péssimo serviço de bondes e distribuição de energia feito pela GE, pela companhia americana, concessionária lá em Salvador. Imagina como é que foi a negociação em Salvador, né? Parece que nem precisamos acrescentar que essa companhia, a GE, é ela mesma que obteve um contrato camarada do governo Espírito Santense, pelo qual entrou em posse a troca de uma quantia irrisória de todos os serviços de eletricidade do Espírito Santo, além do privilégio de explorar ele por um prazo muito dilatado, 50 anos, gente. Caramba, é muito tempo. Já tivemos ocasião de contar pormenorizadamente esse feio negócio realizado pelo presidente do estado, Florentino Avildos. Não vale a pena repeti-lo, portanto, e fazemos referência agora às reclamações da população soteropolitana, da capital da Bahia, apenas para destruir a única justificativa encontrada pelo senhor Avildos para explicar o ocorrido, que o serviço seria maravilhoso, que a GE ia melhorar muito, ia ampliar as linhas de bonde, as linhas de eletrificação na cidade, também rural, etc. E isso não aconteceu. Não aconteceu em Salvador e também não ia acontecer no Espírito Santo. O presidente do Espírito Santo alegou realmente que se dispusera a aceitar a proposta da GE, assim procedendo, servia aos interesses do Estado do Espírito Santo, que não podia continuar a administrar o Estado com eficácia esses serviços que possuía. Aí a gente volta para aquela discussão, né? O Estado é ineficiente, sempre. Não há nada que o Estado faça com eficiência, porque burocratas e funcionários de serviço público não possuem capacidade de entender as demandas. São pessoas dentro de escritórios, dentro de birôs. Um funcionário público instalado dentro de um birô, ele não tem a ideia do que está acontecendo lá em 1927, 24. Ele não tá. O que está acontecendo na colônia de Santa Isabel lá com relação à eletrificação rural da região? Como que ele vai saber disso? Ele não mora lá, ele não vive lá, ele não conhece ninguém lá. Como é que um burocrata pode destinar quantia X ou Y para uma determinada região que ele não sabe, não conhece, ele não vive lá? Então é muito complicado, né? É muito difícil. Colocar na mão da iniciativa privada talvez seja uma melhor opção, mas não por uma quantia irrisória como essa de 12 mil contos em 1927, com o câmbio a $6. Sendo que todo esse material havia sido comprado em 1906, 1907, 1908 pelos mesmos 12 mil. E a GE havia pagado mais de 12 mil só de propinas para conseguir fechar o contrato. Então é realmente uma denúncia bem séria, né, gente? Que a gente deve trazer aqui no Memória Capixaba. Mas vamos seguir. O que mais tem aqui? Tem aqui o jornal ABC também do Rio de Janeiro, de 1927, de 24 de setembro, né, de 1927, que dá o seguinte tom. Vamos ler aqui. O governo do Florentino Avildos já está a caminho do ocaso, acabando, né? Em 28 ele sairia e deixará muitos benefícios para o Estado. A mais dinâmica e eficiente de todas as administrações daquela terra seria, por isso mesmo, alvejada pela crítica contraditória de jornais que se insurgem contra iniciativas corajosas e concessões importantes. Você vê. Esse jornal está falando bem da concessão. Remodelando integralmente a cidade de Vitória com uma série de melhoramentos básicos para sua modernização e conforto, não podia o governo do Espírito Santo esquecer a parte referente a serviços de força e luz, né, e transporte. Contratando então a GE, a General Electric, para a exploração, o senhor Florentino Avildos procedeu com um critério previdente, selecionando uma grande empresa idônea sob qualquer suspeito aspecto, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista moral e financeiro.
É impossível calar as censuras, inspiradas quase sempre em motivos que em nada se relacionam com os interesses do público e dos estados. Olha, você vê que havia uma briga na imprensa, né? Isso também pode ser matéria paga. Claro que pode, né? Era muito comum. O cara pagava a matéria e a matéria ficava saindo no jornal durante um mês inteiro. Ainda mais pagando com dinheiro público, né? Ele pode estar se defendendo com matéria paga, mas também pode ser a GE, pode ser a General Electric. Óbvio, né? Ela tem interesses muito firmes aí nessas negociações, né? Não era só Salvador e Vitória, não. Aí é impossível calar essas censuras e tal. O governo contratante do Espírito Santo, do Florentino Avidos, qualquer que fosse a outra parte, teria de conceder privilégio por um determinado espaço de tempo. Sim, claro. O contrato com a GE, redigido com clareza e honestidade, põe em evidência o cuidado com que o governo do Espírito Santo examinou o problema, procurando uma solução aos interesses do Tesouro Estadual e da população. O prazo da concessão é de 50 anos, o que é melhor argumento em favor da prudência administrativa do presidente Avidos, que, se quisesse, teria firmado em condições mais amplas o contrato. Olha, ainda está falando que podia ser por 90 anos, no tipo de várias outras existentes no Brasil. A GE fechou o contrato de 90 anos. Talvez com Salvador, né? A isenção de impostos, a alienação de bens e os favores constantes em outras cláusulas são disposições comuns em todas as concessões dessa natureza. O que se opõe e protestam, aqueles, né, que se opõem e protestam contra os serviços no molde dos que o presidente Avidos contratou com a General Electric, procedem de forma sistemática atacando por atacar, simplesmente, para irritar, pois sabem, como toda a gente, que as iniciativas importantes necessitam de capitais que não podem ser aplicados sem garantias, sem condições de atividade e tal. Muito bem, esse jornalista aqui bastante liberal, né, eu diria, né? Aí a gente tem que analisar também as questões políticas. Todos esses jornais eram de propriedade de políticos ou deputados, ou senadores, ou ex-presidentes da República, ou até capitalistas, né, que a gente poderia chamar assim, investidores que possuíam tentáculos por dentro da máquina pública estadual e também em outras cidades importantes como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo, né? E a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar isso aí. É certo que, como libertário, quanto menos Estado, melhor, né? Quanto menos Estado, melhor. Mas, nesse caso, quando você coloca intermediários para fazer uma negociação muito, mas muito abaixo do valor de mercado, com uma desvalorização do câmbio, né, você coloca em dúvida esse contrato, né? E ele foi fechado dizendo alguns jornais, né, e alguns adversários políticos do Florentino e do seu grupo político aqui no Espírito Santo como pessoas que enriqueceram imensamente depois dessa negociação com a GE. Depois eu vou pegar novamente aqui, já em agosto de 1928, já depois que o Florentino saiu do governo e entrou o Aristeu Aguiar, desastroso o governo do Aristeu Aguiar, que tentou ainda uma cadeira no Senado e o doutor Mesquita não renunciou para dar lugar ao Florentino. Aí já é uma outra história que a gente pode contar aqui depois, né? E falando também, claro, não só das negociações com a GE, mas também da gastação de dinheiro público durante esses 4 anos do governo do Florentino, que fala o jornal aqui, o jornal Diário Carioca, em matéria da Agência Brasileira da UP, da United Press, falando que Florentino e seu governo gastaram quase 200 mil contos de réis em 4 anos de governo em liberdades, entre aspas, e comidas. Aí já viu, né? Banquetes e festas e festividades, bailes de gala, etc. Né? Uma denúncia que eu vou transcrever depois para vocês, colocar na gramática atual, porque essa gramática aqui é de 1928, mas você vê que eu li o texto de 1927 tranquilamente, né? Uma ou outra palavra diferente, com o PH ou com o Y talvez, mas é muito difícil.
algumas palavras com 2 T's ou com 2 D's, mas isso é besteira, né? A gente consegue ler tranquilamente. A única coisa que deixa a gente com um pouquinho de dúvida é com relação à moeda. Quando se fala em réis, 1000 réis, contos de réis, 1 conto de réis, e o câmbio também, né? A gente tem que tomar cuidado na hora de ver o câmbio, se é um câmbio em moeda americana ou se é um câmbio em libra esterlina. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é o Memória Capixaba em mais um assunto controverso aqui no nosso canal. E a gente está sempre trazendo de volta esses assuntos e vamos discutir, né? Se você está gostando, deixa um like, né? Aqueles triplo C, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda para os amigos, para os inimigos também. Aqui tem assunto de toda a ordem, tá? Desde 1500 até agora, 1927. Daí para cá eu já não gosto muito, não é muito a minha praia falar de anos 50, anos 60, já não curto muito. Eu gosto das coisas lá para trás, ali até 1929, o crash da Bolsa, a ditadura getulista ali, pum, para ali, que dali para trás me interessa bastante, né? Esses assuntos, mas de vez em quando a gente traz uma controvérsia, porque a gente acha que não, antigamente não acontecia isso, não tinha 10, 20, 30% de propina, não havia lobista, não, claro que não. A gente é muito bobo, né? Claro que havia, gente. Havia concessão de estrada, de ferro, de linha marítima, também cabo transatlântico, concessão de linhas de bondes elétricas, como acontece hoje, exatamente, ninguém inventou nada, né? Está tudo acontecendo do mesmo jeito e hoje acontece de novo em Brasília, né? Com lobistas e pessoas ganhando propinas para liberar isso ou aquilo, alguma concessão pública, né? Com aqueles milhões e milhões maravilhosos e aqueles prazos, né, enormes. Aconteceram várias privatizações, né, nesses últimos anos aí, com privatizações de até $1. Mas acontece em toda parte do mundo, é assim. Quanto menos Estado, melhor, no final das contas. Aí fica a dúvida. O Florentino agiu pensando como um liberal, que o governo do Espírito Santo não podia bancar as usinas do Jucu e Fruteiras para iluminar Cachoeira e Vitória, e a General Electric faria isso muito melhor, de forma muito mais assertiva. O que você acha? Ou se houve realmente essa falcatrua, maracutaia, e aí todo mundo ficou muito rico, né? Então, deixa aí o seu comentário e vamos continuar nossas pesquisas aqui do Memória Capixaba. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Vamos lá. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.